outra coisa que a gente precisa também saber sobre os números decimais é que uma fração pode ser escrita na forma de um número decimal e vice-versa. Olha que interessante. Imagine que eu estou com a fração aqui 1/8, ok? 1/8. Primeira coisa muito importante que vocês precisam saber é que essa barra da fração aqui, ela nada mais é do que uma divisão. Então, olha que interessante, 1/8 nada mais é do que 1 dividido por 8. A partir do momento que eu sei isso, eu consigo com muita tranquilidade transformar uma fração na forma de um número decimal. Claro que não existe só essa maneira que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras de transformar uma fração na forma de número decimal, ok? A primeira vai ser essa aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer literalmente 1 dividido por 8, que é o que essa representação, essa fração está me indicando, tá bom? Só que o que será que significa 1 dividido por 8? Então, vamos ver usando as representações que eu acabei de mostrar para vocês? Imagine que eu peguei um inteiro, que no caso aí para mim vai ser o meu cubo grande. Pode ser um pão gigantesco, tá? Imagine que eu vou distribuir igualmente esse pão para essas 8 pessoas. Repara que da forma como esse pão tá, da forma como esse cubo está, eu não consigo pegar e dar um cubo inteiro para cada uma dessas pessoas. Pelo contrário, eu vou ter que literalmente cortar esse cubo em partes para que eu consiga começar a fazer minha distribuição. É por isso, então, que geralmente a gente fala assim, ó, 1 não dá para dividir por 8, ou seja, não dá para eu pegar um cubo inteiro e sem reparti-lo, distribuir igualmente para essas 8 pessoas. Então, o que a gente geralmente faz? Geralmente a gente vai lá e corta esse cubo em 10 partes iguais, ou em 100, ou em 1000. Repara que como o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal, sempre a gente começa a fazer cortes nesse cubo, nesse pão, enfim, não importa, de 10 em 10. Então, eu comecei. Primeira coisa, dividi esse cubo em 10 partes iguais, de tal maneira que eu fiquei com 10 placas. Aí sim eu consigo distribuir para essas 8 pessoas. Então, na verdade, repara que quando a gente fala assim, ó, 1 não dá para dividir por 8, coloca 0,10, porque é isso que muitos de vocês já ouviram muitos professores falando. O que os professores estão querendo dizer com isso? Vamos compreender de uma vez por todas? Quando eu coloco esse 0, no quociente, que é a resposta da minha divisão, repara que eu estou dizendo para essas 8 pessoas assim, ó, galera, ninguém aí vai ganhar como é que fala? Pão inteiro. Vocês vão, ou seja, ninguém aí vai ganhar uma parte inteira deste cubo, ok? O que vocês vão ganhar? Vocês vão ganhar aí fatias de pão, algo do gênero, porque eu vou cortar esse cubo aí, ok? Quando a gente, então, coloca esse outro 0 aqui, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a gente já fez o corte, ou seja, que a gente já pegou esse cubo e a gente já dividiu ele em 10 partes iguais, de tal maneira que agora eu tô com 10 o quê? Eu tô com 10 placas, ou seja, como se fossem 10 fatias de pão, para distribuir igualmente para essas 8 pessoas. É isso que está acontecendo. Como cada fatia dessa equivale a 1/10, e aqui é literalmente o local onde a gente coloca os décimos, aí a gente se pergunta, quanto é que dão 10 décimos dividido para 8 pessoas? Cada pessoa vai ganhar uma fatia de pão, ou seja, 1/10, tanto que 1 vezes 8 vai dar 8, para chegar no 10, restam 2. O que é esse resto? Na verdade, olha aqui, ó, restaram 2 placas, é como se fossem 2 fatias de pão. E aí, mais uma vez, é aquele lance. 2 fatias de pão, perceba que não dá para eu distribuir igualmente 2 fatias de pão para 8 pessoas. A não ser que eu vá lá e corte essas fatias de pão. E é literalmente isso que a gente vai fazer. Olha que interessante. Cada uma dessas fatias de pão, ela foi distribuída literalmente em 10 pedaços menores, ou seja, estou falando fatia de pão aqui, mas cada uma dessas placas, ela foi cortada novamente em 10 partes iguais, ou seja, em 10 barrinhas. Só que lembra que eu mostrei para vocês que cada barrinha nessa minha representação, ela vale, na verdade, 1/100. E olha que interessante, aqui é a casinha dos décimos e aqui do lado já está a casa dos centésimos. Então, na verdade, é só eu acrescentar, quando o professor vira e fala assim, 2 não dá para dividir por 8. Aí, o que a gente faz? A gente coloca um 0 e continua a conta. O que é esse colocar o 0? Significa que eu acabei de cortar essas 2 fatias de pão, que eu tô aqui, essas 2 placas, em 20 coluninhas de pão, entre aspas, em 20 barras iguais vocês estão vendo aqui nesse meu desenho, tá bom?
Agora sim, 20 barras dessas é claro que dá para distribuir igualmente para 8 pessoas. Quanto que cada uma vai ganhar? Cada uma dessas pessoas vai ganhar 2 dessas barrinhas, porque 2 vezes 8 vai dar 16, e para chegar no 20, restam 4. Aí vocês vão falar assim, tá, Carol, restaram 4 o quê? Vamos ver? Olha só. Depois que eu dei 2 dessa aqui para cada uma dessas 8 pessoas, ainda restaram 4 barras dessa. E aí sim, mais uma vez eu tô nesse impasse. Eu não consigo distribuir igualmente essas 4 barras aqui para essas 8 pessoas, a não ser que... Ou seja, a não ser que eu corte. Então, mais uma vez, o que eu vou fazer? Cada uma dessas barrinhas eu vou literalmente cortar em 10 partes iguais. Então, repara, ó, essa barra aqui eu cortei, entre aspas, né? Eu fiz ela virar esses 10 cubinhos. Essa outra barra aqui virou esses outros 10 cubinhos, essa outra barra virou esses 10 cubinhos, e essa outra barra virou os 10 cubinhos. E vamos lembrar, cada cubinho representa 1 milésimo. E aqui, ó, realmente já é a parte dos milésimos. Então, ó, 4 não dá para dividir por 8. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta um zero, ou seja, acabei de trocar 4 barras dessa por 40 cubinhos, mas percebe, eu tô com a mesma quantidade, mas eu tô com ela um outro formato, de uma outra forma. E agora eu tenho 40 cubinhos desses. 40 cubinhos dá, com certeza, é como se fossem 40 migalhinhas de pão, entre aspas, com certeza, pedacinhos mini, para dividir para 8 pessoas. E 40 dividido por 8 vai dar 5. Ou seja, 5 vezes 8 dá 40, para chegar no 40, resta 0. Então, olha só que legal. 1/8, que na verdade nada mais era do que 1 dividido por 8 na forma de número decimal, virou 0,125, ou seja, 0 inteiros, 1 décimo, 2 centésimos e 5 milésimos. Então, eu posso ler como 125 milésimos. Então, olha só, isso aqui deu 125 milésimos. O que isso significaria na prática? Vamos ver quanto é que cada uma dessas 8 pessoas teria ganho desse meu pão, entre aspas, desse cubo? Olha só que interessante. Cada pessoa teria ganho 1 décimo, que tá aqui, ou seja, seria uma fatia de pão dessa, uma placa. Cada pessoa dessa teria ganhado 2 centésimos, ou seja, 2 barras dessa. E cada pessoa dessa teria ganho mais, olha só, repara aqui, ó, mais 5 milésimos, mais 5 pedacinhos de pão desse tamanhozinho aqui pequenininho. Então, isso aqui, se isso fosse realmente uma divisão na prática, um pedaço de pão, um chocolate, uma barra de chocolate gigantesca, se eu realmente distribuísse essa quantidade para 8 pessoas e fosse uma distribuição justa, né, igualitária, cada uma dessas 8 pessoas teria ganho esta quantidade aqui, ok, gente? Então, essa é uma primeira maneira de eu transformar uma fração num número decimal, ou seja, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Para a gente entender a outra maneira, porque tem gente que gosta dessa maneira, mas tem gente que fala assim, nossa, Carol, será que tem um jeito mais fácil? E aí vai de cada um. Tem gente que acha esse jeito que eu mostrei agora mais fácil, tem gente que vai achar o próximo jeito mais fácil. Vamos ver qual que é o outro jeito? Para eu poder fazer outro jeito, eu preciso lembrar sobre frações equivalentes. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso, que é bem simples? Imagine a seguinte situação. Imagine que eu vou numa pizzaria com mais duas amigas minhas, ok? Imagine que a minha pizza ela veio dividida em 2 partes iguais, da forma como vocês estão vendo, e eu comi um pedaço só. Então, repara que o denominador da minha fração vai ser 2, porque o denominador indica em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro. No caso aqui, o meu inteiro é essa pizza, né? Esse círculo aqui está sendo representado por esse círculo. E imagine que essa parte em rosa é o quanto que eu comi. Imagine que eu comi um pedaço de 2, então eu comi 1/2. Agora, olha como é que veio a pizza da minha amiga. A minha pizza da minha amiga, ela já veio dividida em 4 partes iguais, das quais ela comeu 2 pedaços, que é o que está aí sendo representado em rosa. Então, o denominador da fração que representa o quanto essa minha amiga comeu seria 4, porque essa pizza foi dividida em 4 partes iguais, das quais a minha amiga comeu 2 pedaços, então o numerador dessa fração seria 2. Então, olha só, eu comi 1/2, minha amiga comeu 2/4, mas na verdade, se a gente esquecer matemática, esquece fração, esquece divisão, esquece tudo, olha para a figura, gente. Se a gente for olhar só para a figura, a gente está vendo que eu comi exatamente o mesmo tanto que a minha amiga. Então, na verdade, essas 2 frações, elas representam a mesma quantidade. É por isso que a gente diz que elas são frações equivalentes. Quer ver uma outra situação? Imagine que a minha terceira amiga,
A pizza dela veio dividida do jeito bem diferente do meu e da minha segunda amiga. Para essa minha terceira amiga, a pizza dela veio dividida em 12 partes iguais, como vocês podem ver aqui pela figura, das quais essa minha terceira amiga, ela comeu 6 pedaços. Então, se eu quiser escrever uma fração que representa a parte que a minha amiga comeu, que é essa parte que está destacada aqui em rosa, repara, o denominador seria 12, porque a fração o círculo foi dividido, o meu inteiro foi dividido em 12 partes iguais, dos quais essa minha amiga comeu 6 pedaços. Mas repara de novo, se a gente for olhar só para a figura, tanto eu, quanto minha segunda amiga, quanto minha terceira amiga, nós comemos exatamente o mesmo tanto, gente. Então, isso são frações equivalentes. Só que olha que interessante. Quando a gente está lá no quarto ano, repara que no quarto ano, até no terceiro ano, os professores geralmente começam a fazer com que a gente entenda essa ideia de fração equivalente através da figura, através do desenho. Só que imagine se eu tiro a figura. Ou seja, como é que eu consigo identificar se uma fração é ou não equivalente a outra sem ter essa representação visual, sem ter a figura para olhar? Por exemplo, eu estou vendo pela figura que 1/2, que é essa primeira fração, é equivalente a 6/12, que é essa terceira fração que vocês estão vendo. Mas se eu tirar a figura daqui, como é que eu sei que 1/2 realmente é equivalente a 6/12? Olha que interessante. Repara que nas frações que são equivalentes, tudo que eu faço no numerador, eu faço igualzinho no denominador. Ou seja, para eu saber se uma fração é equivalente a outra, basta eu multiplicar ou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, sempre pelo mesmo número. Quer ver como isso funciona? Olha só. Vamos ver aqui, por exemplo, tá? Do número 1 para ele virar o número 2, repara que foi multiplicado por 2. Se eu aumentei o numerador em 2 vezes, então, se eu multiplicar o denominador por 2 também, fizer 2 vezes 2, se realmente eu cair no número 4, no caso aqui que deu, então essas frações são equivalentes. Ou seja, olha que interessante. A fração 1/2 é equivalente à fração 2/4, até porque eu multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número, que me fez, numerador e denominador, por um mesmo valor, que me fez sair de uma fração e chegar em outra. Quer ver? Se eu for pensar, por exemplo, da fração 1/2 para a fração 6/12. Como é que eu sei se elas são equivalentes ou não? Vamos pensar? 1 vezes quanto para dar 6? A gente sabe que é 1 vezes 6. Se eu multipliquei o numerador por 6, o denominador também terá que ser multiplicado por 6 para que a fração seja realmente equivalente. Então, se eu fizer 2 vezes 6, realmente dá quanto, gente? Dá 12. Então, repara que é por isso que essas frações são equivalentes. Se porventura aqui tivesse 15, vamos supor que fosse 6/15, aí eu ia saber que elas não são equivalentes, porque 2 vezes 6 não dá 15, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, repara, para eu descobrir que 1/2 era equivalente a 6/12, eu multipliquei em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número. Olha só, vamos supor que eu quero sair da fração 2/4 e chegar na fração 6/12 e saber se elas são ou não equivalentes. Então, vou pensar, ó, do 2 para virar o 6 é porque eu multipliquei o numerador por 3, tanto que 2 vezes 3 dá 6. Então, quando eu fizer 4 vezes 3, ou seja, eu vou multiplicar o denominador pelo mesmo valor, se realmente der 12, é porque elas são equivalentes. Vamos ver? Realmente, se eu fizer 4 vezes 3, vai dar 12. Então, essas frações todas que a gente está vendo aqui são frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade, ok? Agora que a gente já relembrou isso, agora sim nós vamos ver a outra maneira de pegar uma fração e escrever na forma de um número decimal. Para isso, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre frações decimais. Fração decimal é toda fração cujo denominador, ou seja, a parte de baixo, é uma potência de base 10. Então, por exemplo, 1/10, 1/100, 1/1000, por aí vai, são todas frações decimais. Porque no denominador eu tenho ou 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 que dá 100, ou 10 ao cubo, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000 e assim por diante. Aí repara, entendendo que fração decimal, então, são frações cujo denominador são potências de base 10, olha o que eu vou fazer. Eu posso tentar escrever essa fração 1/8 como, eu posso tentar achar uma fração equivalente à fração 1/8, de tal maneira que essa fração equivalente seja uma fração decimal. Então, eu vou começar. Eu vou tentar primeiro sendo 10 aqui embaixo, no denominador. Então, eu vou pensar assim, ó, 8 vezes algum número natural vai dar 10?
Não, né, gente? Porque, ó, 8 vezes 1 já dá 8, 8 vezes 2 já dá 16, já passou de 10, não vai rolar. Então, eu vou tentar fazer sendo 100, que também seria uma fração decimal. Aí eu penso, 8 vezes algum número decimal, aliás, 8 vezes algum número natural, vai dar 100? Vamos pensar. Na verdade, bastaria eu pegar o 100 e dividir por 8. E aí eu vou ver que não vai ter nenhum número natural que vezes 8 dá 100. Mas olha que interessante. Quando eu coloco 1000, que agora eu estou tentando escrever frações onde o denominador sejam potências de base 10. E o 1000 é uma potência de base 10, porque 10 ao cubo ou 10 elevado à terceira potência, ó. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, é o 1000. Então aí eu penso, 8 vezes algum número natural vai dar 1000? E aí sim, gente, eu descubro que sim. Se eu souber de cabeça, ótimo, eu já coloco o valor ali. Se eu não souber de cabeça, o que eu faço? Eu vou para um rascunho e vou fazer a operação inversa. Então, eu estou buscando 8 vezes algum valor que dê 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1000, ó, e vou dividir por 8. Se eu pegar o 1000 e dividir por 8, o número que der, eu vou saber que é ele vezes 8, que vai dar 1000. Então, vamos começar, ó. Quanto que vai dar 1000 dividido por 8? Primeiro eu pego 10. 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. Para chegar no 10, restam 2. Desci esse zero, que está aqui em azul. Fiquei com 20 dividido por 8, que vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16. E para chegar no 20, restam 4. Desci esse outro zero, que é esse zero em verde. Fiquei com 40, que dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40. Para chegar no 40, resta 0. Ou seja, fazendo a divisão, eu percebi que 125 vezes 8 é que dá 1000. Então, existe sim um número natural que vezes 8 dá 1000, que é o número 125. Ou seja, para o 8 virar 1000, eu multipliquei por 125 o denominador. E aí, eu volto naquela história de fração equivalente. Para uma fração ser equivalente a outra, eu tenho que multiplicar ou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, sempre pelo mesmo número. Se o denominador do 8 para virar 1000 eu multipliquei por 125, então o numerador também vai ter que ser multiplicado pelo mesmo valor. No caso, eu vou ter que fazer 1 vezes 125, que vai dar 125. Então, olha que interessante, eu estou com 125 milésimos. E aí, gente, 125 milésimos, a gente já sabe que é a mesma coisa que 0,125, porque aqui são 0 inteiros, 1 décimo, 2 centésimos e 5 milésimos. Ou seja, esse é um outro jeito de transformar uma fração num número decimal.